Sani sani cari veneti, bom dia a tutti, come dicevo gli altri. E allora, scominciamo adesso. Pessoal, vamos começar aí nossa live. Bom dia a todos e, claro, sejam bem-vindos aí, quem já estava aguardando, muito obrigado. A gente começou uns minutinhos depois, enfim, né, normal, justamente para esperar algumas pessoas chegarem um pouco mais. Eu já peço para vocês deixarem a curtida no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante também que vocês comentem, né? Sempre que tiverem alguma coisa para comentar aqui no chat, quando está ao vivo, e também depois. Eu sei que a maior parte das pessoas também comentam depois, deixam nos comentários, e é sempre muito importante. Antes disso, só vou verificar como é que está o nosso som, e aí depois a gente já começa a nossa live. Só me deem uns segundos aí. Qualquer coisa, vocês sabem, tem o chat e é possível comentar, né? Enfim, fazer alertas ali pelo chat também. Para passar a propaganda do YouTube, depois a gente começa. Vamos ver aqui. Bom, parece que está ok o áudio. Como eu falei, qualquer coisa vocês podem comentar. Antes de tudo, eu deixei aqui no link, né? Esse daqui, na verdade, como vocês viram, vai ser uma live para a gente falar um pouco sobre o Enrico Dandolo e, querendo ou não, fazer um pouco de confronto com os nossos líderes atuais. Ou seja, vocês acham que tem alguma diferença dos líderes de antigamente, como o Enrico Dandolo e tantos outros, que passaram por aí com os nossos líderes atuais, principalmente os líderes atuais da Europa, mas não só da Europa, acredito que do mundo inteiro, mais ou menos, eles estão andando no mesmo pé, né? Vocês acreditam que tem alguma diferença? Qual seria essa diferença entre, principalmente, líderes que foram, como Enrico Dandolo, lá na Idade Média, essas pessoas que chegaram até liderar cruzadas para esses nossos líderes que nós temos nos dias de hoje? Principalmente, eu coloquei aqui um confronto entre o Enrico Dandolo, uma coisa bem extrema, né? Um confronto entre o Enrico Dandolo e o Macron, né? Macron está sempre em pauta aí, está sempre em voga, e evidentemente agora ele está mais em voga ainda por conta das polêmicas envolvendo a Olimpíada, né, as Olimpíadas. Então, eu coloquei o Enrico Dandolo e o Macron justamente por isso, porque são duas figuras de tempos diferentes, é óbvio, cabeças totalmente diferentes, e que têm lideranças completamente diferentes que não se conversariam em nenhum modo, né? Antes, eu já deixo aqui para vocês anunciado que tem 2 links no chat, tá bom? Um link é sobre o curso de língua vêneta, tem desconto para o pessoal aqui do canal, o pessoal inscrito do canal, então entre no curso, é importante para vocês aprenderem a língua dos ancestrais de vocês. E também embaixo tem o curso de História dos Vênetos Antigos, que acontece nesse mês aqui, mais para o final do mês. E é um curso bem barato esse daqui, tá? Do curso da História dos Vênetos Antigos, é um curso um pouco mais rápido, mas também bem barato. Então entre em contato e a gente já faz a inscrição de vocês. Então, antes de tudo, a gente tem o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Marcos traduzido em língua vêneta, mas também em português. Então, é um livro bilíngue. Se você quiser o Língua Mari tem para vender, novamente você pode entrar pelos mesmos contatos que foram disponibilizados aqui no chat. Depois eu vou deixar também nos comentários as bandeiras do Vêneto. Temos 6 modelos dessas bandeiras do Vêneto. Quem não tiver a sua também pode adquirir. O calendário, né? Calendário Vêneto e Lunaro Vêneto, todo escrito em língua vêneta. Tem várias histórias do Vêneto, também provérbios, ilustrações belíssimas do Vêneto. E, por fim, nós temos também as camisetas vênetas. Hoje eu não estou usando camiseta porque está um pouco mais frio aqui, mas tem aí as camisetas vênetas, tem outros modelos, essa daqui a preta e também as vermelhas. Então, se você quiser, você consegue entrar em contato conosco e a gente facilita também o envio desse material aqui. Para finalizar, quem tem interesse, eu sei que muitas pessoas têm esse interesse de fazer o reconhecimento da cidadania italiana, eu indico a Alma Cidadania. É uma agência aqui do Rio Grande do Sul, bem aqui do meu lado, da cidade de Farroupilha, e aí o pessoal está fazendo bastante, um trabalho muito comprometido ali,
E, enfim, Alma Cidadania, eu recomendo eles, conversei pessoalmente com eles, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo e eu também já mando direto aí o contato deles para vocês. Muito bem, vamos lá então, vamos começar o nosso vídeo. O nosso vídeo é justamente, né, mais Enrico Dandolo e menos Macron. Bom, o que eu quero dizer com isso é justamente aquilo que está no título, né? Como foi a administração ali do Enrico Dandolo, que é conhecido como um dos melhores doges da República de Veneza, apesar das polêmicas, isso e aquilo, foi um dos melhores doges, e a administração do Macron, né? O que um fez, enfim, como a França está com o Macron e como a República de Veneza se transformou com Enrico Dandolo. Essa é uma pergunta que eu já deixei para vocês. Qual dos dois líderes vocês acreditam que foi o melhor, ou que, enfim, o Macron ainda está sendo líder, né? Mas já é possível fazer um comparativo entre os líderes de antigamente e os líderes de hoje. Eu já convido para que vocês escrevam aí nos comentários. Eu vou fazer, óbvio, vou falar um pouco sobre a história do Enrico Dandolo e depois a gente pode conversar um pouco mais também, né? O Enrico Dandolo foi o doge da República de Veneza de 1192 até a sua morte. Ele é lembrado aí por sua piedade, longevidade e astúcia. E o seu papel, é claro, na Quarta Cruzada. Aliás, essa daqui foi uma das pautas que muitas pessoas pedem aqui, já pediram, teve um inscrito que pediu, fala sobre o Enrico Dandolo e a Quarta Cruzada, eu já falei alguma coisa, mas esse daqui vai ter um pouco mais de detalhes, né, a respeito disso. Então, ele foi reconhecido principalmente pelo seu papel na Quarta Cruzada e no saque de Constantinopla. O Enrico Dandolo, doge Enrico Dandolo, morreu em 1205 em Constantinopla e foi enterrado na Basílica de Santa Sofia. Hoje é Istambul, não é mais Constantinopla, né? Mas está lá a Basílica ainda de Santa Sofia, era uma basílica, né? Era cristã. Hoje foi transformada numa mesquita aí muçulmana. Bom, o Enrico Dandolo, como a gente sabe, nasceu na República de Veneza por volta de 1107. E ele era um membro, claro, da família Dandolo, social e politicamente proeminente. Ele era filho do poderoso jurista e membro da corte ducal Vital Dandolo. Então, o pai dele se chamava Vital Dandolo. Não há muita informação sobre o jovem Enrico Dandolo antes da morte do pai dele, em 1174. Por quê? Porque se tinha um costume que hoje não se tem mais naquela época, tá? O Vital, o pai do doge Dandolo, ele viveu até os 90 anos e os filhos dele não foram emancipados até a sua morte. Na época era mais ou menos assim que funcionava. Embora o Enrico fosse um homem idoso por volta dos 67 já, ele ainda estava sob sujeição filial. Esse era um tipo de emancipação parcial em que ele podia conduzir os seus negócios, o Enrico podia conduzir os seus negócios, mas como ele trabalhava para a família, a maioria, na verdade era assim, né, se não todos, os documentos usavam o nome do pai, Vital, ao invés do nome de Enrico. Então, era assim que funcionava naquela época, mesmo que você tivesse, sei lá, 70 anos e o seu pai ainda estivesse vivo e tivesse um negócio e você trabalhasse para a família, era imprescindível que você utilizasse sempre o nome do seu pai e não o seu. Você não é emancipado 100%, né? Não interessa a sua idade. Os primeiros papéis políticos importantes de Dandolo ocorreram durante os anos de crise, de 1171 a 1172, que foram aí um período tumultuado entre os bizantinos e os vênetos. Depois que o imperador bizantino, Manuel I Comêneno, restaurou os pisanos e os genoveses, ambos inimigos dos vênetos, em seus alojamentos em Constantinopla, como parte do seu plano para recuperar a Itália, uma multidão vêneta furiosa atacou o recém-restaurado bairro genovês. Esse ataque aqui fez com que o Comêneno, em março de 1171, ordenasse a apreensão de bens e a prisão de milhares de vênetos que viviam no Império Bizantino. A raiva popular vêneta, com o ataque, forçou o doge Vital II Michele a reunir uma expedição de retaliação que incluía Dandolo. Esta expedição desmoronou quando seus participantes foram atingidos pela peste em 1172 e, em seu retorno, o doge Michele foi morto
por uma multidão de vênetos furiosos com a sua derrota. Então não era bem assim, né? Não significava era doge, mas era doge era intocável. Funcionava como o rei. O rei, ele estava lá, era um cargo vitalício, né? Era uma dinastia, mas ele podia ser destituído a qualquer momento pelo povo. O povo, em várias ocasiões aqui também, fez isso com os doges. No caso do Michiel, foi morto pela própria população descontente. O doge sucessor chamava-se Sebastian Ziani. Então ele procurou formar alianças aí com inimigos do Império Bizantino para que estes se sentissem pressionados a chegar a um acordo com a República de Veneza. Então eles queriam que o Império Bizantino entrasse em acordo com a República de Veneza, e aí eles tentavam fazer essa chantagem aqui. Ele enviou várias expedições a Constantinopla e à corte do rei Guilherme II da Sicília. Então, isso significa que o rei Guilherme ele era inimigo, na verdade, do Império Bizantino, né? Várias das quais dessas expedições o Doge, que ainda não era Doge, né? Mas Enrico Dandolo fez parte dessas expedições aqui, embora ele nunca tenha se encontrado com Guilherme de fato. Então, apesar aí desse fracasso, digamos assim, de Dandolo, esse fracasso diplomático aqui, em se encontrar com o Guilherme II da Sicília, a sua participação constante nessas missões, de fato, mostra o valor que ele tinha e a importância dentro da corte ducal, né? Qualidades que, sem dúvida alguma, contribuíram para sua eleição depois como Doge em 1192. Bom, aí a gente pode avançar um pouquinho mais no tempo, é claro que várias outras coisas aconteceram, e muitas coisas incluindo, importante aí o Doge Dandolo ali, mas vamos avançar um pouco em 1º de junho de 1192, após o Ório Mastro Piero abdicar do trono, Dandolo se tornou o novo Doge da República de Veneza com 85 anos e cego. Mas profundamente ambicioso, ele demonstrou aí tremenda energia e capacidade mental, é o que sempre nos aponta toda a literatura que fala sobre Dandolo, né? Enrico Dandolo. Um dos primeiros decretos de Enrico Dandolo, e olha só que interessante, né? Um dos primeiros decretos de Dandolo, como Doge, foi deportar todos os estrangeiros que viviam na República de Veneza em 16 de agosto de 1192. Os proprietários eram obrigados a despejar qualquer um desses estrangeiros de suas instalações. Os cidadãos que violassem o decreto tinham que pagar 50 liras e os bens dos estrangeiros eram todos confiscados. Olha só que interessante, né, essa atitude dele. Além disso, os vênetos não tinham permissão para emprestar dinheiro a estrangeiros, exceto aqueles das áreas de Umana ou Ragusa, por um período de 15 dias apenas, né? O decreto parece estar muito relacionado a um aumento de estrangeiros dentro da República de Veneza naquela época e a preocupação com a soberania nacional e cultural vêneta, né? Não é claro, não está registrado em nenhum lugar que esse foi o propósito, ele não escreveu nada sobre isso, mas pelo menos aquilo que alguns contemporâneos relataram, parece que foi isso, muito a ver com a soberania nacional e também a cultura interna vêneta. Em 1193, o Doge Dandolo comandou um ataque à cidade vizinha, a cidade de Zara, que por anos incomodou a República de Veneza e ameaçou aí seu controle sobre a costa da Dalmácia. Em 1194, Dandolo promulgou reformas importantes no sistema monetário vêneto. Então são coisas muito importantes que ele fez, né? Antes dessas reformas, a principal moeda da República de Veneza era o centavo de prata, que pesava menos de 1 grama e era cerca de 1/4 fino. Devido à desvalorização do centavo de prata em 1180 e à constante flutuação no valor das moedas de Jerusalém e bizantinas, né, Dandolo instituiu 3 denominações desse centavo de prata. Uma delas era o bianco, que era meio centavo, o quartarolo, 1/4 de centavo, e o grosso, de prata. O grosso vêneto foi a primeira moeda de prata quase pura e de alta denominação cunhada na Europa Ocidental em mais de 5 séculos. Então foi uma moeda muito importante, aí das 3 foi a mais importante. Era decorado aí o grosso, né, o grosso, era decorado com uma imagem de Dandolo e São Marcos de um lado e de Jesus Cristo entronizado do outro lado. O grosso vêneto acabou se tornando a moeda dominante do comércio mediterrâneo.
Então, vocês vejam que foi um projeto monetário muito bem sucedido, né? Em 1202, 6 enviados franceses da Quarta Cruzada chegaram à República de Veneza na esperança de adquirir uma frota e suprimentos. Dandolo organizou reuniões com a corte ducal, nas quais o conselho calculou as despesas necessárias para esta viagem, que seria o maior projeto aí da história vêneta até os dias de hoje. Os termos foram estabelecidos como tal. Por até um ano, a República de Veneza forneceria transporte e a maioria das provisões para o exército. 4 marcos de prata seriam pagos para cada cavaleiro e cavalo, e 2 seriam pagos para cada membro. Finalmente, muitos vênetos também se juntariam à cruzada e prometeram aí fornecer 50 galés totalmente armadas. As galés eram os navios militares, desde que os franceses prometessem dividir os despojos com eles. Com apoio entusiasmado da população vêneta, a participação da República de Veneza na cruzada foi confirmada. O próprio Doge Dandolo jurou sobre relíquias sagradas defender cada parte do acordo. No entanto, a República de Veneza logo começou a tomar calote, né? Os 6 cruzados originais haviam tomado dinheiro emprestado como entrada para a frota, mas não conseguiram pagar de volta. Quando mais cruzados começaram a chegar em junho, a urgência por esse dinheiro aumentou, pois muitos vênetos cujos negócios aí dependiam desse reembolso estavam sendo levados para mais perto da ruína financeira. Quando chegou a data do vencimento do pagamento, o Doge Enrico Dandolo ordenou que os cruzados que estavam hospedados na cidade de Veneza pagassem coletivamente 85 mil marcos. Mesmo quando todos, incluindo muitos cruzados pobres, contribuíram com tudo que podiam, eles ainda deviam 34 mil marcos. Em vez de expulsá-los, o Doge Enrico Dandolo decidiu emprestar essa quantia tirada do próprio Estado vêneto, desde que fosse paga de volta na forma de despojos da cruzada. Então, eles acabaram tendo também essa dívida aí, né? Além disso, Dandolo propôs que os cruzados concordassem em passar o inverno em Zara. Isso se deveu à ameaça dos piratas zaranos ao comércio vêneto, né? Bem como os interesses claros dos vênetos em retomar o controle da área, que era muito problemática. Além disso, ter interesse em Zara ajudou a convencer o Grande Conselho Vêneto a consentir com o plano do Doge Enrico Dandolo, porque o Grande Conselho também tinha interesse que esses territórios fossem administrados pela República de Veneza e que esses, principalmente os problemas da pirataria, né, de Zara contra o comércio vêneto cessasse. A frota da cruzada deixou aí a República de Veneza durante a primeira semana de outubro de 1202, após uma cerimônia emocionante e empolgante em Veneza, onde o Doge Enrico Dandolo tomou a cruz para si, se comprometeu com a cruzada e prometeu ir viver ou morrer com os cruzados em troca de apoio do seu povo e de seus filhos tomarem seu lugar durante a sua ausência. Sendo assim, os cruzados chegaram a Zara em novembro. O tamanho dessa frota aí intimidou, né, os zaranos, e que eles quase se renderam só por ver o tamanho da frota vêneta, porque incluiu os cruzados junto, né? O Doge Enrico Dandolo deu aos zaranos um ultimato: ou eles deixavam a cidade imediatamente ou seriam mortos. A confusão, é claro, seguiu porque o Papa Inocêncio proibiu a cruzada de resolver essa disputa que não estava relacionada à agenda religiosa original, especialmente porque a terra era controlada pelo rei cristão, o Emérico da Hungria. Finalmente, o Papa Inocêncio ameaçou excomungar qualquer um que antagonizasse com Zara. Os cruzados, no entanto, atacaram a cidade de qualquer maneira e ela finalmente caiu em 24 de novembro de 1202. Todos os membros vênetos da cruzada foram então excomungados. Logo após isso, foi enviado ao Papa um emissário para pedir perdão, mas o Doge, né, Enrico Dandolo, manteve isso em segredo dos cruzados, porque ele sabia que se eles descobrissem que foram pedir perdão lá, provavelmente eles abandonariam, né, a cruzada se descobrissem isso. Pouco depois, Alexius Angelus, filho do deposto imperador bizantino Isaac II, chegou a Zara, procurando aí ajuda para derrubar o seu tio Alexius III, depois que ele violentamente tomou o trono de Isaac.
Dândulo concordou com um plano aí dos líderes da cruzada de colocar Alexios Angelos no trono do Império Bizantino, em troca do seu apoio e fundos para ajudar a cruzada. Os cruzados, então, fizeram outro desvio para Constantinopla, onde a conquista e o saque de Constantinopla ocorreram em 12 de abril de 1204. Durante o saque, Dândulo mandou muitos itens de valor de volta para a República de Veneza, incluindo os 4 cavalos de São Marcos, que decoram a própria catedral lá, a Basílica, né, de São Marcos. Quando Constantinopla caiu, Dândulo entendeu que precisava restaurar aí, rapidamente a estabilidade do Império Bizantino para evitar a desordem que poderia ameaçar, sem sombra de dúvidas, a República de Veneza. O Império Bizantino era muito importante, aliás, né? Uma tarefa necessária era encontrar um imperador para o novo Império Latino. Dândulo recebeu essa oferta de ocupar a posição de imperador bizantino. Então, na verdade, principalmente as pessoas que estavam envolvidas nesse plano aí, queriam que o Doge ocupasse o cargo de imperador bizantino, mas ele recusou. E Balduíno de Flandres assumiu o trono. Dândulo aceitou, então, no entanto, né, o título de déspota. Para a República de Veneza foram concedidos 3/8 do Império Bizantino. Isso incluiu uma parte de Constantinopla, perto do porto, uma porção da costa do Mar de Mármara e a cidade de Adrianópolis, entre outras antigas possessões bizantinas. O Doge Enrico Dandolo também recebeu o título de Senhor de 3/8 do Império Romano. E, enfim, Dândolo, já passando um pouco mais, né, a história, Dândolo morreu em maio ou junho de 1205 e foi enterrado na Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, e o seu dogado, como já dito no início, foi o mais próspero para a República de Veneza. Curiosidades: no século XIX, uma equipe de restauração colocou um marcador de cenotáfio perto do local provável, que ainda é visível hoje. O marcador é frequentemente confundido por turistas como sendo um marcador medieval do túmulo real do Doge. Não é, ele não é daquele tempo, não é da Idade Média, ele é do século XIX, mas colocaram o marcador ali para a gente saber especificamente onde o Doge Dandolo está enterrado. E logo após a conquista, né, só para deixar claro que logo após a conquista otomana de Constantinopla, em 1453, houve então a subsequente usurpação da Basílica Cristã de Santa Sofia, que foi transformada em uma mesquita muçulmana. O Doge Dandolo está enterrado hoje, foi enterrado numa basílica cristã, hoje é uma mesquita, né? Imagina. No entanto, um documentário aí, exibido pela emissora pública turca TRT em 2021, né, bem recente, encontrou evidências reais. Muitos duvidavam, dizem que ele está enterrado ali, mas isso aí talvez seja um mito medieval, isso, aquilo, e não. As imagens do georradar da TV, essas imagens de 2021, indicam realmente a presença de um esqueleto humano cuja cabeça está aproximadamente 50 centímetros abaixo do cenotáfio, 50 centímetros abaixo lá daquela placa ali que eles botaram de mármore, né, em uma posição sentada voltada para Jerusalém. Certas características do esqueleto, como altura e postura, também estão de acordo com as do Doge Enrico Dandolo. Isto é, o nosso Doge Enrico Dandolo, de fato, está enterrado lá, com a cabeça olhando para a cidade onde Jesus Cristo foi crucificado. Essa aqui, aliás, era uma tradição quando Jerusalém, enfim, ainda pertencia ao Ocidente, né, aos impérios cristãos europeus. Essa aqui era uma tradição para os grandes homens que morriam, então eles eram sempre enterrados aí com a cabeça virada para Jerusalém, né, onde Jesus Cristo foi crucificado. Interessante, né? Portanto, essa é a nossa história, claro, resumidíssima do Doge Enrico Dandolo, são as principais partes que eu peguei, né, senão fica muita coisa, e vocês vejam que ele foi uma pessoa que arriscou bastante, né, ele sabia, óbvio, ele sabia o que estava fazendo, bom, era um senhor, quando ele chegou como Doge, né? Quando ele assumiu como Doge, ele tinha 85 anos, então ele já tinha vivido muito, ele já tinha passado por várias experiências. Aliás, essa era uma tradição da República de Veneza, até para a guerra, né?
os líderes eram sempre os mais velhos, né, a controlar, a liderar. Então o Doge ele tinha uma experiência riquíssima e apesar de ser cego, ele fez tudo isso, né? Então a gente consegue até dar às vezes é triste, né? A gente consegue dar um pouco de risada, porque a gente tem líderes aí que estão em perfeito estado, muitos, né? A maioria em perfeito estado de saúde, são líderes que a maioria são mais novos e tal, ou pelo menos quando assumem, são muito mais novos, e eles não são nem cegos, e no entanto eles não enxergam nada, eles não conseguem fazer a metade do que o Doge Enrico Dandolo fez pela República de Veneza, né? Em tão pouco tempo, aliás, porque ele já assume com 85 anos, então ele também, por mais aí que tenha vivido bastante, não tinha tanto tempo assim, né? Bom, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha do Enrico Dandolo, qual é o seu personagem principal, né, da República de Veneza, a sua parte principal aí da história, principalmente o personagem principal que você gosta da República de Veneza. Eu especialmente gosto bastante do Enrico Dandolo, por causa de toda essa sua história, da sua ousadia. É um personagem assim que, ok, tende a ser retratado como um personagem controverso, mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vê que não é tão controverso assim, porque as coisas que ele fazia ali, que podem soar um pouco, digamos, ele era cruel, sim, mas eram coisas que também outros provocaram essa crueldade, né? Eles já tinham feito coisa pior antes, por exemplo, por que atacou Zara, que era um reino cristão? Bom, mas Zara tinha um comércio muito ligado à pirataria e que não parava de atacar a República de Veneza, ou seja, essas coisas começam também a encher o saco em um certo momento e é preciso tomar uma provisão para isso. Bom, enfim, sempre existe uma ação e uma reação. Deixa aí nos comentários o que você acha da história, né, do Enrico Dandolo e também se os nossos líderes atuais eles correspondem um pouco a isso, se eles têm um pouco dessa, digamos, dessa ousadia, essa ousadia para o bem, né, essa ousadia para o bem, para fazer com que as nossas nações sejam mais prósperas, enfim, e que também, querendo ou não, o Ocidente inteiro seja um pouco melhor do que é hoje, né, mais forte do que é hoje. Eu agradeço vocês e a gente se vê aí na próxima, tá bom? Tchau, tchau. Strucou.